Bom dia, meus irmãos, que a graça de Deus nos alcance. Nesse instante, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 12, onde vamos, então, extrair as verdades que o Senhor quer nos fazer relembrar nesta manhã. Bom dia a todos. Oremos. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor abençoe cada um de nós, os nossos familiares. Que o Senhor abençoe o pastor José Cícero e a sua família, o seu ministério. Que ele não venha falar de si mesmo, mas venha falar cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor abençoe também todos os enfermos da nossa igreja e também a todos aqueles que se encontram no leito dos hospitais. Que o Senhor possa curar cada um deles com a sua santa mão poderosa. Também seja, Senhor, com todos lá na Ucrânia, que o teu bom Espírito Santo possa tocar na mente e no coração dos líderes, para que possa cessar essa guerra, porque está ceifando muitas vidas inocentes. Que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos lá adventistas que moram lá, e também em outros países também. Que o Senhor nos leve em paz, nos traga em paz do nosso trabalho, perdoe nossas falhas, nossos pecados, que o teu santo e bom Espírito Santo se faça presente na nossa vida, por todo o nosso dia, por todo o nosso caminho. Que o Senhor abençoe a cada um de nós que está conectado aqui nesta manhã, que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda um dia maravilhoso na tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos para a sessão dos versículos 12 ao 19, Evangelho de Mateus, capítulo 11, onde nos diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, melhor, por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Versículo 13, nós vamos fazer a leitura até o verso 19, depois eu volto, portanto, analisando cada uma das questões que são necessárias aqui extrairmos, a fim de que, então, sirvam de estrutura para nossa vida. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônios. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Bem, você se lembra que até este instante Jesus estava fazendo aquela exposição elogiosa acerca da pessoa de João Batista para a multidão que ali ficara, e de alguma maneira os dois que haviam vindo da parte de João não escutaram nada destas coisas que aqui, neste contexto em particular, Jesus então termina a sua exposição. Mas é preciso também nos lembrar que, enquanto Jesus estava fazendo esta exposição, ele vinculou a pessoa de João Batista a dois instantes históricos e, poderíamos dizer, histórico-proféticos. Esses dois instantes, nós temos, no versículo 5, Jesus recapitula o texto, portanto, de Isaías 61 e o aplica a João Batista, como cumprimento desta profecia. A partir do momento que também ele se dirige para expor singularmente elogiosos, eu diria, argumentos
em favor de João Batista, ele também cita um texto do Antigo Testamento. E no contexto, o texto, portanto, de Malaquias, capítulo 3, versículo 11, que é o que se põe aqui, capítulo 3, versículo 1, que aqui se põe no capítulo 11, verso 10. Ou seja, no verso 10, aqui de o Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus está recapitulando aquilo que está em Malaquias, capítulo 3, verso 1. E isso a gente, então, precisa fazer esta conexão. Primeiro, quanto ao modo de João, portanto, sê-lo, nós temos exatamente aqui. Foi enviado, como diante da face do meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus toma esse texto e o aplica no seu, portanto, significado a João Batista. Dizendo de outra maneira, em João Batista, parte deste texto se cumpre, porque ele também é um texto que aponta para aquele a quem João deveria preparar o caminho. Então, neste verso, nós temos, então, um cumprimento profético em João Batista e na pessoa de Jesus. Tomando esta referência como ponto de partida, podemos, então, entender a expressão lei e profetas. E aí a gente vai fazê-lo numa compreensão que seja coerente com o que aqui estamos refletindo. Dizendo de outra maneira, acompanhe, portanto, agora comigo a leitura completa dos versículos 7 ao verso, então, 11, aqui de Mateus, capítulo 11. Venha comigo. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Observemos, portanto, meus queridos amigos e irmãos, que este verso, tirado do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, há verdades aqui muito, eu diria, ampliadas, ou verdades muito ampliadas. Observem, os pronomes que se encontram neste verso, e que aí você vai identificar que esses pronomes são referentes a pessoas. Observe, este é de quem está escrito: eis aí, eu envio. O pronome, portanto, eu aqui, a quem se refere? Não pode ser a Cristo, porque observa o conflito se você colocar, portanto, o pronome eu aqui como uma referência a Jesus. Olha o conflito. Se Jesus enviou diante, então, de tua face, ou seja, diante da face do próprio Jesus, ele enviou diante da face dele. Não é isto. Então, observe que, então, o pronome eu aqui se refere a aquele que está enviando a João. E, nesse contexto, é uma referência a Deus o Pai. Mais ainda, envio diante da tua face. Veja, portanto, que aqui o pronome também possessivo, tua, aqui, é uma referência a um outro ser. Então, o eu se refere a Deus o Pai, tua se refere, portanto, à pessoa de Jesus, e aí veja, e o pronome possessivo aqui, meu, é uma referência retomando Deus o Pai. Mas a palavra mensageiro é um termo a que está a referir-se a um outro personagem, que é João o Batista. Portanto, os pronomes eu, tua, e aí veja, e o próprio, então, outro pronome, meu, então aqui, eu e meu, se comunicam para uma mesma pessoa, Deus o Pai. Tua se comunica, portanto, para a pessoa de Jesus. E mensageiro é uma referência a um terceiro personagem.
Então, Deus o Pai, Deus o Filho, mensageiro, uma referência para João Batista. Mas ainda, o verso continua e diz, o qual, então, o qual quem? O pronome, portanto, aqui é o que a gente chama em língua portuguesa de pronome, portanto, deítico, ou seja, ele retoma o anterior. E o anterior é o substantivo mensageiro. Portanto, o qual, ou seja, a este mensageiro que prepara, e aí veja mais uma vez, teu caminho. Veja que o pronome teu aqui está em consonância com o pronome tua, para poder exatamente ter esta, eu diria, imbrincada relação de sentidos. Dizendo de outra maneira, tua está, portanto, refletido ou reflexionado, eu diria, no gênero feminino, para combinar com a expressão face, que é, portanto, um substantivo feminino. Portanto, diante disto, tua face, o teu caminho. Então, observe, teu e tua são referências a Cristo. Agora, e aí veja mais uma outra coisa. Terminando a frase diz, teu caminho diante de ti. Então, ti também é uma referência a Cristo. Então, nós temos aqui, veja, as singulares manifestações de pronomes. Eu, meu, tua, teu, ti. E aí nós temos a expressão mensageiro, que é uma referência singular à pessoa de João. Portanto, o texto de Malaquias, capítulo 3, verso 1, está fazendo uma descrição de quem está enviando, que é Deus o Pai, para quem está enviando, que é Jesus, e o que foi enviado, João Batista. Então, nós temos aqui uma espécie, portanto, de convergência de agentes que estão envolvidos. Deus o Pai, Deus o Filho e João Batista, cumprindo, portanto, este papel, mas não só, esta singular atividade de ser o precursor, aquele que prepara o caminho para Cristo Jesus, que, ao chegar, teria, portanto, esta compostura de Isaías 61, verso 1. Qual que era? Daria vista aos cegos, abriria os ouvidos dos então, eu diria, surdos, daria, portanto, voz novamente aos mudos, e aí, então, pregaria o evangelho para os pobres, mas não só, este também faria com que pessoas que haviam perdido a vida pudessem voltar a tê-la, ressuscitaria essas pessoas. Então, a obra do Messias, como ele deveria agir, está registrado em Isaías 61, versículo 1 e 2. Mas o que João Batista deveria fazê-lo está em Malaquias, capítulo 3, verso 1. Portanto, na ordem sucessiva dos profetas, que apontavam para a chegada, portanto, deste personagem chamado João Batista, a ordem sucessiva e última dessa galeria foi Malaquias. E aí você agora compreende porque, então, a lei e os profetas vigoravam até João. Entende agora o que é que a gente vai agora se submeter? Ao versículo 13. Acompanhe comigo. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Isso mesmo. Porque todos os profetas do Antigo Testamento apontavam de que, num determinado instante da história da raça humana, o Messias viria. Mas o último desses profetas, que apontava para, então, o que iria ser o mensageiro preparando o caminho para receber, então, a Cristo Jesus, que era a promessa, então, ofertada no Antigo Testamento, foi Malaquias. Por isso, podemos dizer que todos os profetas, de fato, qual era, então, desses aspectos aqui sucessivo? Malaquias. Este era um destes profetas. E agora veja, e a lei profetizava até João, porque depois de João não se tem mais nenhuma informação sobre Jesus que alguém esteja a falar-lhe da chegada, do nascimento, da, então, compostura de pregação como Jesus fizera. Portanto, é preciso que você atente aqui que há um elemento temporal no versículo 13.
e esse elemento temporal está seguindo uma ordem sucessiva de fatos e de mensageiros, no contexto profetas, e que, então, por fim, o último, Malaquias, desta sessão, que apontava e chamava para o contexto, portanto, a pessoa de João Batista. Isto se cumpriu. Logo, meu querido amigo e irmão, não é que João Batista encerrou, portanto, o significado da lei. O que encerra é a galeria de informação quanto à anunciação da pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, eles anunciavam que o Messias vinha, de fato o Messias veio, mas qual foi o último destes que anunciou esta chegada? João Batista. Por isso que até aí, essa, então, profecia tem o seu cumprimento. Entendido isto, agora podemos voltar para o versículo 12, onde diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Ora, desde os dias de João Batista até agora. Então, Jesus está aqui tomando o ponto de referência da chegada de João até o instante que Jesus está fazendo esse discurso para aquela, então, eu diria, multidão que ali escuta os elogios que ele profere sobre a pessoa de João Batista. Então, observa que há um tempo aqui bastante, eu diria, singular. Tomando o marco do ponto de referência, que é a chegada de João Batista, até esse instante que Jesus está fazendo essa exposição, neste intervalo, neste intertício de tempo, Jesus está reclamando, portanto, este período aqui e dizendo que até aquele instante as pessoas, então, tomavam o reino de Deus pelo esforço. E aí nós temos um texto que precisa aqui ser entendido. Se o evangelho é recepcionado por esforço, já não é pela graça. Não é assim? E se já não é pela graça e é pelo esforço, consequentemente, não é por Jesus. Não é assim? Então, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é assim: ora, de João até esse momento que eu estou a falar-lhes, vocês interpretavam que o reino de Deus deveria, portanto, ser alcançado por algo da parte de vocês. Porque a pregação de João preparava o caminho para que eu pudesse, então, como filho de Deus, como Salvador, ofertar-lhes, na verdade, a graça que transforma. Mas vocês entenderam errado. Vocês entenderam errado a pregação de João, vocês entenderam errado o que ele fizera e continuam entendendo errado, buscando, na verdade, salvação por meio de esforço particular. O que Jesus está aqui fazendo é o que a gente chamaria de um rechaço a esse tipo de comportamento de muitos, de que a salvação ela é uma obra que, então, inicia no ser humano e termina no próprio ser humano. Dizendo de outra maneira, eu me esforço, e nesse esforço, eu me esforço melhor, e neste esforço particular, eu conquisto. Aí eu pergunto, qual é a necessidade, portanto, da graça transformadora? Esta é a razão que a pregação de João Batista, que tinha, portanto, como ponto de partida este argumento, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque o reino de Deus chegou até vós. Então, João ofertava batismo de arrependimento. As pessoas, então, confessavam os seus pecados. A grande pergunta é, para quem confessavam? Para João? Para um amigo? Porque até aquele instante, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não era conhecido. Vocês entendem aonde Israel estava preso? A uma espécie, portanto, de exposição de pecados uns para os outros, como se um outro ser humano fosse capaz, portanto, de manter a vida de alguém que revelou para ele questões de seus pecados, em particular, saísse dali, portanto, realmente perdoado. Impossível. Mesmo porque João Batista não ofertou perdão de pecados. Ele despertou os seres humanos para que pudessem reconhecer que que era necessário que o arrependimento ocorresse. Mas perdão de pecados, como Jesus
então, era o que de fato e unicamente pode fazê-lo, lembra o que João dissera? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não estava na pregação de João o sentido da graça, o sentido do perdão. Estava na pregação de João o despertamento para o reconhecimento de pecados, mas não a solução para ele. Daí vem esta situação a qual Jesus aqui se refere. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Jesus está dizendo, em outras palavras, vocês estão tentando alcançar o que não vão alcançar. Porque se vocês não me aceitam como Salvador pessoal, o esforço de vocês é inútil. Mas há um outro detalhe, quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, veja como Lucas, então, burila, trabalha essa expressão que Jesus aqui em Mateus se põe como sendo alcançar por esforço. Venha para Lucas capítulo, então, 7, por favor, versículo 24 em diante. Lucas capítulo 7, versículo 24 em diante. Olha o que está escrito aqui. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de Jó: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis, aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração e a que são eles semelhantes? Jesus pergunta e responde: são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E aí, é claro que neste ponto de referência, nós temos que Lucas, na verdade, observa que aqueles que foram até João Batista, versículo 29, que os ouvira, portanto, pregar, publicanos que aceitaram a justiça de Deus, que foram batizados com o batismo de João. Então, veja, qual era o batismo de João? Batismo para arrependimento, mas não batismo para o que a gente chama, portanto, de confissão de pecados, ou então abandonos destes, ou, ao mesmo tempo, o que a gente chama, portanto, de graça transformadora. Não era esta a obra de João. Ele não fez esse trabalho. Então, quando voltamos para Mateus, fica Mateus capítulo, então, 11, onde estamos nos deparando, fica evidente que, de fato, o Senhor está aqui a nos chamar a atenção para que nos lembremos que sem arrependimento é impossível que as pessoas, portanto, de alguma forma, estejam prontas para confessar os seus pecados.
Mas eu remonto a pergunta que fizera outrora. Quando João ofereceu, portanto, esta verdade, a ponto de realizar batismo neste aspecto, as pessoas confessavam os seus pecados para quem? Se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ainda não havia ali sido manifestado. Percebem, então, o porquê de Jesus dizer que até agora o reino é tomado pela força? Porque esta era a forma como Israel achava que conquistaria a salvação. Em outras palavras, quem quer se salvar precisa se esforçar. O esforço baseado em conhecimento, em regramentos, sejam aqueles propostos, então, os próprios rabis, que criaram em torno da lei do Senhor diversas outras formas, então, de escapes, a ponto de reclamarem que, se não cumprissem com aquela parte ali que eles haviam estabelecido, não haviam cumprido com a lei. Então, a lei para os rabis envolvia aquilo que eles puseram gravitando em torno da lei do Senhor, e se este que era a parte que gravitava, que estava, então, na periferia da lei, se praticasse isto, na compreensão rabínica, estavam praticando a lei. Mas o Senhor não havia pedido essas parafernálias que eles fizeram, de não poder debulhar, porque havia um esforço a ser feito, e esse esforço realizado no dia de sábado quebrava a lei. Que lei? Não a lei do Senhor, mas a lei aquela que os rabis haviam estabelecido. Então, esse esforço, Jesus está demonstrando que desde o momento que João chegou até o instante que Jesus está, todo Israel se baseou, portanto, naquele momento, a partir da pregação de João, entendendo que a salvação seria garantida por aquilo que o próprio homem viesse fazer. E Jesus está dizendo, portanto, isto não tem nenhuma serventia. Por quê? Porque pecado é perdoado por Cristo. Não é por esforço. Não é por aquilo que você, portanto, alcança mediante alguma prática de bom costume, para, então, um semelhante a ti, que você vai e diz para ele o que você fez. Esse tipo de coisa, na verdade, o Senhor aqui está rechaçando. Ele não está reclamando que o povo faça. Por isso que ele diz, desde os dias de João Batista. Então, há o que a gente chama um marco de referência. Desde os dias de João Batista. Então, o ponto de referência é João Batista. E aí vem a pergunta, e para trás, pastor? Até então, qual era a perspectiva do Antigo Testamento? De que os cordeiros imolados, eles tinham, portanto, uma espécie de projeção para o futuro. E essa projeção para o futuro não era apontar para João Batista, mas para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, confiaram no rito, mas o rito não tinha um fim em si mesmo. Mas quando João Batista chegou, a compreensão, portanto, daqueles que se dirigiram às suas pregações, era que ele era o próprio Messias. E aí João, quando foi interpelado pela comitiva que veio de Jerusalém, você se lembra isso que está escrito no texto do Evangelho de João? Ele disse, não, eu não sou o Cristo. Também não sou Elias, que ressuscitou. Também não sou nenhum dos profetas do Antigo Testamento. Na verdade, eu sou aquela voz que clama no deserto. Em outras palavras, João estava dizendo que ele não tinha o que os judeus estavam expectando, ele não era o Cristo, portanto, não era para eles que deveriam se dirigir, e aí João, no dia seguinte, vê Jesus vindo e diz, eis o Cordeiro de Deus. Mas fariseus não aceitaram. Os rabis, muitos deles não aceitaram. E o texto de Mateus é enfático em dizer que não aceitaram. Lucas é enfático em dizer que não aceitaram. Mas aqueles que aceitaram, assim mesmo, aceitaram a João e queriam continuar em seus esforços para garantir, portanto, salvação. E o Senhor Jesus dissera, não é assim. E aqui, Mateus capítulo, então, 11, verso 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Em outras palavras, querem o reino de Deus mediante todo esse tipo de prática. Não é? Apoderam-se do reino. E, de fato, você sabe que o reino pode ser apoderado.
Agora, o detalhe é, apoderar-se não significa, na verdade, se tornar partícipe, se tornar, então, parte deste reino. Muitas pessoas, e podemos interpretar isso desta maneira, muitas pessoas são capazes de, então, determinada circunstância, por esforço particular, reconhecer seu erro e tomar uma medida distinta na vida. Não vou praticar mais isso e não pratica. Mas isso não significa que essa pessoa esteja salva, que ela alcançou a salvação, que ela alcançou a graça perdoadora. Postura, compostura, o que a gente chama, portanto, de opiniões que as pessoas têm, né? Elas optam para não fazê-lo, elas têm, na verdade, benefícios em cima desta decisão tomada. Não obstante, isto não é salvação. Pessoa que tem uma opinião formada, por exemplo, ela se depara com uma situação adversa, ela envolvida no tabagismo, e de repente, portanto, toma uma posição e diz: não usarei jamais para, então, meu corpo, o uso do tabaco em nenhuma situação mais. Opinião, ela tomou essa decisão. E, de fato, fica livre dos efeitos a partir dali, né, do tabagismo em sua vida. Mas o detalhe é, isso tem a ver com salvação? Não, amigo. Então, ela se apoderou de algo, portanto, que se esforça para o reino, mas que o reino, de fato, não pode ter nenhum viciado. Contudo, isto não é salvação. A salvação só se efetiva em Cristo Jesus. Por isso que ele faz essa comparação mais tarde. É Elias que veio? Sim, é Elias, porque o mesmo Espírito que guiara a Elias no tempo, portanto, de que ele gerou para aquele momento histórico ali nos dias de Acabe, uma mensagem que dividia entre servir a Deus ou servir a Baal. Ele foi, portanto, num instante histórico, um precursor de uma verdade que dividia as pessoas. Elas tinham de tomar uma decisão. Então, o Espírito que moveu Elias a pregar é o mesmo que movera a João Batista a ter uma mensagem distinta para um período distinto, para uma época que estaria, portanto, a recepcionar a Cristo Jesus. Por isso que esta é a noção de vir no espírito de Elias, e não que Elias havia ressuscitado, mesmo porque não há uma ressurreição de Elias, né? Até então. Nós precisamos estar conscientes disto. E ele não foi tirado, portanto, do céu para vir incorporar-se, né, na pessoa de João Batista, e aí naquela teoria fatídica de reencarnação. Cuidado para que você não caia nesses engodos. Nem Elias ressuscitou, nem reencarnou em João. O que houve, na verdade, foi o mesmo poder que conduziu Elias, era o que estava conduzindo João Batista. E você sabe disso. Desde o ventre, João Batista já havia estado cheio do Espírito Santo. Este era o poder. Inclusive, a expressão poder, né, que aparece no texto de Atos, capítulo 1, verso 8, é exatamente uma referência ao Espírito Santo, e não a uma pessoa, a um ser humano. Logo, meu querido amigo e irmão, estas verdades aqui expostas para aquela multidão em particular, fez com que Jesus, então, fizesse, eu diria, recapitulasse, né, esta verdade de que a salvação está nele, e não em esforço, em práticas que muitas vezes podem ser úteis para a jornada de nossa vida. Você vai em uma direção, toma uma direção diferente, que é muito mais, eu diria, responsável do que aquela que tu estavas, e isto é salutar, mas isso não te torna salvo. Isso não faz de você, portanto, uma pessoa dentro do reino do Senhor. Que Deus te ajude, que Deus me ajude igualmente a entendermos que a salvação é unicamente pela graça em Cristo Jesus. Mas é preciso entender que a graça, ela não é barata. A graça custou o sangue singular de Cristo Jesus. E é diante desta graça que nós precisamos, então, sempre nos quedar e receber dele a oferta. Sermos humildes para dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo. Por mais que eu me esforce, quanto mais tento fazer, mais distante está de mim a salvação. E sempre vai estar, se esta for a forma de lidar. Porque a salvação não parte de um ser humano,
A salvação é uma oferta de Deus o Pai para nós na pessoa de Jesus. Por isso, meu querido amigo e irmão, ninguém que aceita Cristo poderá, de fato, se perder. Mas aqueles que se esforçam para alcançar, certamente jamais vão entrar no reino do Senhor. Porque não é por obra, para que ninguém se glorie, mas pela graça. E que essa graça seja sempre o que nos norteie. Que Deus te abençoe. E reconheças que você não pode. Quanto mais faz, você sabe que você fica mais distante. Então, seja humilde e reclame: Senhor, tende misericórdia. Cria em mim, de fato, algo distinto. Renova, Senhor, a este homem debaixo da tua graça. E certamente você se sentirá em paz, porque a graça, ela é perdoadora. Que ela te alcance e que você a oferte igualmente quando tiver de falar para as pessoas do amor e da singular manifestação de Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nossa gratidão pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Que teu Espírito continue nos educando, fazendo-nos, portanto, diante de ti, pessoas aceitáveis pelo teu poder e pela tua graça. Não por obras, para que nenhum de nós venhamos nos gloriar, assim como fora a compostura de muitos dos que te rejeitaram, rabis, fariseus, escribas. Mas, Senhor, almas humildes que se colocaram diante de ti, reconhecendo suas dificuldades e problemas, foram aceitos. E não só isto. Embora João Batista, com tanta dignidade, aqueles que aceitaram a tua graça serão maiores do que João Batista no teu reino. Assim tu disseste. Meu Deus, nos faça sempre compreender que é por tua graça e não pelo esforço humano. Em nome de Jesus. Amém.